Olá! Neste vídeo nós vamos estudar o circuito multivibrador astável com o CI555. Nós vamos ver a estrutura básica do multivibrador astável, a configuração básica do CI555 e como ele opera na opção multivibrador astável. Veremos também um exemplo de projeto, como simular e a montagem prática do circuito. O multivibrador astável é um circuito eletrônico que alterna entre dois estados, mas nenhum deles é estável, ou seja, o circuito se comporta como um oscilador, que terá momentos onde a saída será nível alto e momentos onde a saída será nível baixo. O tempo gasto em cada estado é controlado pela carga ou descarga de um capacitor através de um resistor. Existem circuitos que empregam apenas transistores para fazer esse circuito, empregando capacitores e resistores para controlar o tempo de nível alto e o tempo de nível baixo. E existem também circuitos integrados dedicados, como é o caso do CI555 que veremos hoje. O CI555 é um circuito integrado utilizado em circuitos de temporização, osciladores e modulação de largura de pulso, ou PWM, Pulse Width Modulation. A tensão de alimentação varia entre 5 e 15 volts, e a corrente máxima de saída é até 200 mA. Cada um dos pinos vai ter uma função específica que nós veremos na sequência. Para entender a disposição dos pinos, podemos olhar para essa figura. Nós vemos que tem uma marcação e na parte de baixo dessa marcação começa o pino 1, avançando até o pino 4, no outro lado começa o pino 5, que vai até o pino 8. Se nós olharmos o circuito de cima para identificar a pinagem, temos que ver aonde está a marcação e teremos o pino 1, 2, 3, 4 e do outro lado teremos os pinos 5, 6, 7 e 8. O pino 1 é o pino de GND, ou seja, o pino de terra, e o pino 8 é o pino de VCC, ou seja, alimentação positiva, que pode variar de 5 a 15 volts. O pino 3 é o pino de saída que vai ser aplicado à carga. Os demais pinos podem ser conectados de formas diversas, de modo a obter-se aplicações diferentes. Na configuração de multivibrador astável, o CI555 deve ser ligado de acordo com essa configuração, de acordo com a tabela que vimos anteriormente. O pino 8 é o pino onde é conectada a entrada positiva, o pino 1 é onde é conectada a entrada de 0 volts, ou seja, a referência de terra. O pino 3 é conectado à saída, e nesse caso o resistor RL representa a resistência de carga, que está conectado ao positivo. Também temos que usar um capacitor de 100 nanofarads para estabilização da tensão de aplicação. A geração do sinal que oscila entre valores em nível alto e nível baixo na saída do oscilador se baseia em dois resistores e um capacitor. Num primeiro momento, a corrente elétrica passa pelos dois resistores e começa a carregar a tensão sobre o capacitor, e quando a tensão do capacitor atinge um dado valor, o capacitor então inicia um processo de descarga através do resistor B e do pino 7, que diminui a tensão sobre os seus terminais. Quando a tensão atinge o valor mínimo, o pino 7 então é desconectado e o capacitor volta a se carregar. E esse ciclo se repete indefinidamente enquanto o dispositivo estiver operando. Durante o processo de carga do capacitor, a saída terá nível alto e durante o processo de descarga, a saída terá nível baixo. Os valores dos resistores RA, RB e do capacitor de carga e descarga é que definirão o tempo em que a saída ficará em nível alto, o tempo em que ficará em nível baixo e o tempo que ocorrerá essa repetição do processo, ou seja, que definirá a frequência de oscilação do oscilador astável. Na figura da esquerda, nós temos então a configuração interna do CI555. Ele é composto por dois comparadores, um flip-flop, um buffer de inversão da saída e um transistor de descarga do capacitor. Para facilitar, vamos desconsiderar o efeito das inversões de sinal do circuito que são marcadas pelas bolinhas na entrada e saída dos componentes. Os comparadores estão conectados nas junções de três resistores em série que dividem a tensão. Os comparadores estão conectados nas junções de três resistores conectados em série, que dividem a tensão de alimentação em três partes. Assim, o comparador de baixo terá 1/3 da tensão total e o comparador de cima terá 2/3 da tensão total de alimentação. Para facilitar, vamos considerar que a tensão de alimentação é de 12 volts. Então, no comparador de baixo, a tensão de comparação será de 4 volts e no comparador de cima, a tensão será de 8 volts. O pino 5 é o pino de controle.
e ele está conectado junto à referência de 2/3 da tensão da alimentação, que nesse caso será 8 volts. Por isso, este pino pode alterar este valor de tensão de comparação para qualquer outro valor. Mas no circuito de multivibrador astável, ele não é utilizado justamente para permitir que a comparação de tensão seja simétrica entre 1/3 e 2/3 da tensão de alimentação. É por isso que na configuração de multivibrador astável, esse pino é considerado de operação aberta, ou seja, ele não é utilizado no circuito. Observe que nessa configuração, a tensão do capacitor serve de referência para os pinos de trigger, ou seja, número 2, também chamado de gatilho, e também para o pino 6, que é o pino de limiar, ou seja, o pino de threshold. Com isso, vamos ao funcionamento do circuito. Quando alimentamos o circuito com 12 volts, uma corrente surge através dos resistores A e B e carrega a tensão sobre o capacitor. O pino 2, também chamado de gatilho ou trigger, lê a tensão que está sobre o capacitor e compara com o valor de 4 volts. Assim, quando a tensão do capacitor é menor que 4 volts, o dispositivo de comparação coloca em nível alto a entrada 7 do flip-flop. Isso faz com que a saída do dispositivo receba nível alto. Além disso, a base do transistor é colocada em nível 0 e impede então que haja uma descarga do capacitor através do resistor B passando pelo transistor. Este momento é marcado justamente pela parte onde a tensão é mínima sobre o capacitor, que é quando ocorre o acionamento da saída do circuito. Além disso, como não há como desviar a corrente para o terra, o capacitor continua se carregando. Isso faz com que sua tensão continue a aumentar. Quando a tensão no capacitor vai acima de 4 volts, o comparador de trigger para de dar nível alto na entrada 7 do flip-flop. Apesar disso, o flip-flop mantém a saída ligada do dispositivo e o transistor continua bloqueado. Enquanto isso, a tensão do capacitor continua a subir. Quando a tensão do capacitor vai acima de 8 volts, o comparador de cima dá nível alto na entrada de reset do flip-flop. E o comparador de baixo, como tem uma tensão superior a 4 volts, continua impedindo a entrada de set do flip-flop. Quando o reset é acionado, a saída do dispositivo é colocada em nível baixo e o transistor é acionado. Isso faz com que surja uma corrente através do capacitor e do resistor B, que passa pelo transistor e vai para o terra do dispositivo, descarregando então o capacitor. Através do resistor A, continua circulando então a corrente que vem da fonte. A saída do pino 3 continuará em nível baixo até que o capacitor se descarregue até chegar a 1/3 da tensão da alimentação, que no nosso caso é 4 volts. Quando isso ocorrer, o comparador de baixo irá dar set no flip-flop, que ligará a saída e bloqueará o transistor novamente. E a tensão no capacitor começará a se elevar e a saída se manterá em nível alto. Novamente, quando a tensão chegar a 2/3 da tensão da alimentação, que nesse caso é 8 volts, o comparador de cima irá dar nível alto no reset do flip-flop, que desligará a saída, e ao mesmo tempo o transistor será habilitado, criando um caminho para a descarga do capacitor. Sobre o capacitor, a tensão irá crescer de 4 a 8 volts durante a carga e irá reduzir de 8 a 4 volts durante a descarga. E esse processo se repetirá ininterruptamente. Para finalizar, temos que lembrar que o pino 4 funciona como o reset do circuito, ou seja, ele pode bloquear a operação de oscilação da saída. Isso ocorre se ele for conectado ao terminal de aterramento, ou seja, o mesmo que o pino 1 do dispositivo. É por isso que, nesse caso, nós conectamos ele junto à alimentação positiva da fonte, para poder bloquear a função de reset que ele possui. Aqui nós temos algumas equações que o datasheet do componente nos traz. A variável TH é o tempo que o dispositivo ficará em nível alto e corresponde ao período que a carga ficará acionada. TL se refere ao período de tempo que a carga ficará desligada. O período T se refere ao tempo de repetição do sinal e corresponde às somas do tempo em nível alto e nível baixo, ou seja, será o tempo de repetição do sinal entre um ciclo e outro. A frequência se refere ao número de repetições do sinal por segundo,
em que ocorrerá um nível alto e um nível baixo. A razão cíclica relaciona o tempo total que o sinal ficará ligado na saída e o tempo total para a repetição do sinal. Logo, devemos esperar que a razão cíclica seja um valor menor que 1. Se a razão cíclica fosse um valor unitário, nós poderíamos esperar que a saída ficaria em nível alto continuamente. Se a razão cíclica for de 0,5, quer dizer que metade do tempo o sinal fica ligado e metade do tempo fica desligado. Se a razão cíclica for de 0,2, quer dizer que 20% do tempo o sinal fica ligado e 80% fica desligado. Para testar, vamos projetar um circuito que tenha frequência de 2 Hz e cuja razão cíclica seja próxima de 0,5. No datasheet do componente, o fabricante demonstra aproximadamente os valores de capacitância e da soma da resistência A mais 2 vezes a resistência B, que resultarão então na frequência de oscilação que se deseja. No nosso caso, nós queremos uma frequência de aproximadamente 2 Hz. Se nós usarmos uma capacitância de 0,1 microfarads, RA mais 2 RB será algo em torno de 10 megaohms. Se nós usarmos uma capacitância de 10 micro, o valor da resistência dará em torno de 100 kΩ. Para o nosso exemplo, como nós queremos obter uma frequência de oscilação de 2 Hz e vamos utilizar uma capacitância de 47 microfarads, o que devemos esperar é que a soma da resistência A mais 2 vezes a resistência B dê um valor aproximadamente superior a 10 kΩ. Além de usar um capacitor de 47 microfarads, eu também vou empregar um resistor de 1 kΩ para o resistor A. O valor do resistor RA não pode ser muito pequeno, justamente para que, durante a descarga do capacitor, quando o transistor entra em operação e faz o desvio da corrente DRA, o valor dessa corrente não seja muito elevado e possa queimar o transistor nesse momento. Veja que se eu colocar um resistor de 1 kΩ e aplicar uma tensão de 12 volts, durante o processo de descarga eu vou estar enviando através de R1 um valor de 12 mA de corrente. Como possuímos então valores de frequência, capacitância e resistência A, podemos calcular a resistência B através da equação da frequência, que é dada a seguir. Substituindo os valores na equação, chegamos que o resistor RB terá em torno de 7,16 kΩ. Como solução prática, eu vou usar um resistor de 2 kΩ em série com um resistor de 5,1 kΩ, que resulta numa resistência de 7,1 kΩ. Se nós descrevêssemos uma reta que representa a resistência equivalente do nosso circuito, teríamos que a resistência seria RA mais 2RB, que resultaria então em 1 kΩ do primeiro resistor, mais 2 vezes a resistência de 7,1 kΩ do segundo. Isso daria uma resistência de 15,2 kΩ. É por isso que a nossa resposta então resultaria em uma reta que estaria entre a reta que representa a soma de 10 kΩ e a reta que representa a soma de 100 kΩ. Como não conseguimos um valor exato de resistência ao que gostaríamos, o valor da nossa frequência não será exatamente de 2 Hz. Substituindo os valores reais na equação da frequência, vemos que a nossa frequência vai dar um valor em torno de 2,01 Hz. O tempo em nível alto será de 0,2638 segundos. O tempo em nível baixo será de 0,2312 segundos. E a razão cíclica, ou seja, a relação entre o tempo que o sinal fica em nível alto e o tempo total, nos diz que teremos um sinal que ficará em torno de 53% do tempo em nível alto e o restante em nível baixo. Uma última informação importante se refere aos valores dos resistores RA e RB e sua relação com o tempo de nível alto e nível baixo. No nosso projeto, de uma frequência de 2 Hz, obtivemos um resistor RA no valor de 1 kΩ e um resistor RB no valor de 7,1 kΩ. Como podemos ver nas equações de tempo de nível alto e tempo de nível baixo, o valor de 0,693 é comum para os dois, assim como a capacitância. Isso significa que para a relação entre os tempos de nível alto e nível baixo, a capacitância não tem nenhum efeito. O que vai definir o tempo de nível alto e o tempo de nível baixo está relacionado com os valores dos resistores R. Veja que o resistor RB também está presente nas duas equações. Então, o que diferencia o tempo de nível alto do tempo de nível baixo
vai ser justamente o valor da resistência RA e sua relação com a resistência RB. Se nós colocássemos, por exemplo, um valor de resistência RA no valor de 0, ela deixaria de fazer parte da equação de cima e as duas equações ficariam iguais, ou seja, a saída teria tempo de nível alto igual ao tempo de nível baixo. À medida que aumentamos o valor de RA, essa relação começa a ser distorcida. Então, se quisermos que o tempo em nível alto e o tempo em nível baixo sejam muito parecidos, o valor de RB tem que ser muito maior que o valor de RA. No nosso caso, eu obtive um valor que é 7,1 vezes maior RB em relação a RA. Por isso que eu obtive, então, 53% do tempo em nível alto e 47% do tempo em nível baixo. Para melhorar esse projeto, poderia-se diminuir o valor da capacitância para que então o valor da resistência RB pudesse ser aumentado. Para simular o projeto, eu vou usar a plataforma Tinkercad. Ela é uma plataforma gratuita e necessita apenas um cadastro prévio para utilizar. Uma das formas de se utilizar é utilizar a própria conta do Google para login, que é o que eu vou fazer. Então, vou em Entrar, vou selecionar Entrar com o Google e vou colocar minha senha do Google para poder fazer o acesso. Essa plataforma permite basicamente duas coisas: fazer projetos 3D e fazer circuitos elétricos e eletrônicos. No nosso caso, nós vamos montar um circuito eletrônico. Ao clicar em circuitos, aparecem todos os circuitos que eu já desenvolvi nessa plataforma. Se eu quiser explorar os circuitos já desenvolvidos, eu posso ir em Galeria, selecionar Circuitos e posso utilizar um circuito já desenvolvido por alguém. Por exemplo, vamos clicar nesse circuito. Se eu quiser, eu posso copiá-lo e utilizar e fazer todas as alterações necessárias que eu achar. Voltando para o nosso projeto, clicamos aqui de novo no símbolo do Tinkercad, vamos em Circuitos e vamos criar um novo circuito. É aberto então uma área de projeto. À direita nós temos os componentes eletrônicos disponíveis, onde eu posso selecionar os dispositivos básicos ou então dispositivos mais completos, como por exemplo todos os dispositivos possíveis, e eu posso utilizar eles para fazer alguma montagem. Inicialmente, eu vou dar o nome para o meu projeto, clicando duas vezes no nome, e vou colocar como Multivibrador Astável 555. O primeiro elemento que eu vou utilizar é uma placa de ensaio. Eu posso selecionar todos os componentes e procurar ela aqui nas opções, ou eu posso então digitar o nome placa de ensaio. Digitando apenas placa, ela já vai aparecer aqui. Clica em cima e posiciona onde que eu quero realizar a minha montagem. Ela vai ser uma placa do tipo protoboard ou breadboard convencional. Então ela vai ter uma linha para positivos e uma linha para negativos embaixo, e em cima também uma linha para positivos e uma linha para negativos. As demais conexões são formadas então por linhas que conectam 5 elementos em cada lado, e no meio nós temos uma isolação. Então aqui teremos 5 pontos conectados para emendas e aqui mais 5 pontos para emendas. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma fonte de alimentação. Então vou digitar fonte. Vou posicionar em algum lugar e vou alimentar o cabo positivo no terminal de ligações positivas da minha placa. Vou clicar em cima para criar um ponto para fazer uma curva e vou refazer essa curva. Mesma coisa eu vou fazer com o cabo negativo, conectando ao terminal negativo da placa. Vou alterar a cor então dos cabos para ficar de acordo com as cores da placa. O cabo negativo será a cor preto e o cabo positivo será na cor vermelho. Eu também vou fazer uma interconexão entre os lados da direita e da esquerda da placa para facilitar as conexões. Então o cabo positivo eu vou fazer uma conexão até o outro lado da placa. Isso significa que tanto a parte de cima quanto a parte de baixo possui ligação ao positivo da fonte. O mesmo eu vou fazer com o negativo. Vou mudar a cor do cabo negativo para a cor preto. Então agora nós temos a alimentação da placa feita. O primeiro elemento que eu vou colocar vai ser o elemento do oscilador 555. Veja que nós temos um dispositivo do tipo cronômetro e eu vou posicionar em algum lugar.
O primeiro terminal da esquerda eu vou conectar no terminal 10, entre as duas conexões dos dois lados da placa. Verifique que se eu deixasse nessa posição, eu estaria curto-circuitando o terminal 1 com o 8, o 2 com o 7, o 3 com o 6 e o 5 com o 4. Então, por isso, eu vou fazer uso dessa isolação que existe no meio da placa para evitar a interconexão dos dois terminais. Conforme nós temos no circuito ao lado, o terminal com a marca vai ser o terminal 1, do lado vai ser o terminal 2, 3 e 4, e do lado de cima teremos o 5, 6, 7 e 8. Conforme vemos no circuito ao lado, o terminal 1 é conectado ao negativo da placa e o terminal 8 é conectado ao positivo. Eu vou mudar a cor para a cor vermelho para a identificação. O pino 4, que é o pino de reset, nessa aplicação precisa estar conectado ao positivo para evitar que desabilite a saída. O pino 3 será a saída do circuito. Eu vou utilizar como saída um LED para indicar a pulsação do sinal de saída. Então aqui nos elementos eu vou digitar um LED e vou posicioná-lo em alguma parte da placa. Veja que o terminal de ânodo é onde a corrente entra no LED e o terminal cátodo é onde a corrente sai do LED. Eu preciso usar um resistor para limitar a corrente do LED. Então eu vou aqui, digito resistor e vou pegar o primeiro resistor que aparece. Vou posicioná-lo em algum lugar e vou girá-lo 90 graus. Então aqui à esquerda em cima nós temos a opção de girar o componente de acordo com o que desejamos. A entrada do resistor vai no terminal 3 do 555 e a saída do resistor vai no ânodo do meu LED. Eu vou colocar numa cor diferente para diferenciar cada parte do circuito. Vou selecionar a cor laranja, já que essa conexão não se refere nem ao positivo nem ao negativo da placa. A saída do LED eu vou conectar ao terminal negativo conforme esquemático. E vou mudar a cor para a cor preta. O pino 5 é a tensão de controle e nós não vamos utilizar nessa aplicação, então eu não vou conectar nada a ela. De acordo com o diagrama, vemos que o terminal 2 e o terminal 6 são interconectados. Então, eu vou puxar uma emenda que vai do terminal 2 em direção ao terminal 6. Vou clicar duas vezes no fio para poder rearranjar as conexões e deixar mais apresentável. A cor dessa conexão eu vou alterar para não ficar nem como vermelho, nem como preto. O resistor RA é conectado na fonte positiva e no pino 7. Então, vou pegar um resistor, vou posicioná-lo no positivo e no pino 7. O valor do resistor usado para o resistor RA tem o valor de 1 kΩ. Então, vou deixar a resistência 1 e aqui nas unidades vou selecionar kΩ. O resistor R2 é conectado na saída do resistor, que é comum ao pino 7, e ela será conectado ao resistor 6. Então, vou pegar um resistor, vou posicioná-lo e girar em 90 graus, vou conectar na mesma junção, e a saída do resistor eu vou trazer até o pino 6. Isso porque eu não consigo fazer uma ligação adequada sem fazer essa emenda através do fio que eu vou colocar na cor amarela. O valor do resistor B é de 7,1 kΩ. Por fim, falta conectar o capacitor de 47 microfarads. Então, vou pegar um capacitor eletrolítico de tipo polarizado, vou posicioná-lo em algum lugar da placa. E agora teremos que fazer as conexões de acordo com o que temos na montagem. O terminal negativo, que tem a listra branca, ele deve ser conectado ao terminal negativo da placa. Então, vou mudar esse fio para a cor preto. Vou clicar duas vezes e rearranjar a conexão. O terminal positivo do capacitor deve ser conectado, então, ao pino 6 da placa. Veja que a única conexão disponível para fazer a ligação do pino 6 é o pino aqui indicado. Então, vou fazer a conexão e ligar aqui no positivo, dar 2 cliques e tentar arrumar essa ligação para não ter cruzamentos de fios. Vou mudar a cor para uma cor diferente para não confundir com as demais. A fonte eu vou calibrar então para uma tensão de 12 volts e a corrente eu vou colocar como meio ampere. Revisando agora as conexões, o pino 1 está conectado ao negativo, o pino 2 está conectado ao pino 6, o pino 3 é a saída para o resistor que vai para o LED, que vai indicar o funcionamento do nosso circuito, o pino 4 é conectado ao positivo,
O pino 5 não é utilizado. O pino 6 é conectado com o pino 2. E também tem uma saída que passa no resistor RB, que conecta ao pino 7. O pino 7 possui um resistor, que é o resistor RA, que também está conectado ao positivo da placa. Além disso, no pino 6 também temos a entrada positiva do capacitor e a saída negativa do capacitor vai para o aterramento da placa. Para finalizar, ainda temos que colocar o capacitor indicado pelo fabricante, que nesse caso vai ter um valor de 100 nanofarads. Vamos girá-lo para conectar o positivo e o negativo da placa. O nosso capacitor terá um valor de 47 microfarads e a tensão de operação pode ficar em 16 volts, já que a alimentação será de 12 volts. Para simular, clicamos em Iniciar simulação e vemos que o LED pisca a uma frequência de aproximadamente 2 Hz. Para visualizar o comportamento da tensão sobre o LED, podemos usar um osciloscópio para ver a tensão. Então clicamos e selecionamos o osciloscópio. O terminal negativo é na referência negativa da placa. E o positivo é o terminal onde faremos a medição. No nosso caso, eu vou colocar a tensão sobre o nosso LED. Então vamos iniciar a simulação. E o osciloscópio apresenta um sinal que oscila entre valores positivos e nulos repetidamente. Para visualizar a frequência do sinal, temos que nos referir ao valor da tensão e do tempo que cada uma das escalas representa. Clicando 2 vezes no osciloscópio, verificamos que a escala de tempo está em 100 milissegundos para cada divisão. Ou seja, partindo do momento em que o sinal recebe nível alto, andando uma casa temos 100 milissegundos, andando duas temos 200 mili, depois 300, 400, 500 milissegundos. Se calcularmos, poderemos obter então que a nossa frequência é de 2 Hz, uma vez que o sinal se repete a cada meio segundo. Este circuito após pronto pode ser compartilhado com quem se deseja. Podemos vir em compartilhar e convidar pessoas e copiar o link e enviar para quem desejarmos. Qualquer pessoa com o link disponível poderá copiar e alterar o circuito que já foi montado. Aqui nós temos o circuito que foi implementado. Eu estou usando um osciloscópio para fazer as medidas. A ponteira amarela é utilizada para medir a tensão sobre o capacitor. A ponteira azul é usada para fazer a medida da tensão de saída do pino 3, que é conectada aos LEDs. Eu estou utilizando 2 LEDs em série, alimentados então por um resistor de 680 ohms. E o circuito oscilador é formado então por um capacitor de 47 microfarads, 50 volts. O resistor RA é de 1 kΩ e o resistor RB eu coloquei uma associação série de um resistor de 2 kΩ com um resistor de 5,1 kΩ, que resulta num resistor equivalente de 7,1 kΩ. Aqui nós temos os sinais medidos no circuito que nós montamos. O sinal amarelo é a tensão sobre o capacitor e o sinal verde é a tensão de saída que é aplicada nos LEDs. O tempo em que a saída fica em nível alto, que é quando os LEDs estão ligados, é de aproximadamente 276 milissegundos. E o tempo total de operação entre o ciclo em que o LED liga e desliga é de aproximadamente 516 milissegundos, que resulta numa frequência de 1,93 Hz. Então a tensão no capacitor ela vai oscilar entre 1/3 da tensão máxima da fonte, que é de 12 volts, que resulta em 4 volts, até 2/3 da tensão da fonte, que é 8 volts. No canal 2, que é o verde, a tensão sobre os LEDs vai ser a própria tensão da fonte, que é em torno de 12 volts, o período completo é de 509 milissegundos e a frequência vai ser de 1,96 Hz. Uma última informação importante se refere ao capacitor que o fabricante sugere ser empregado nos terminais de entrada de alimentação do circuito integrado do 555. Neste exemplo, eu empreguei um capacitor cerâmico de 470 nanofarads nos terminais positivo e negativo de alimentação. Vamos ver o que acontece com a forma de onda, tanto da tensão no capacitor quanto a tensão de saída quando nós retiramos esse capacitor.
Então veja que tanto a tensão sobre o capacitor do oscilador, que é a forma de onda amarela, quanto a verde, que é a tensão de saída, elas sofrem um ruído, né, indesejado de operação, o que torna evidente então a necessidade desse capacitor. Vamos reconectá-lo e ver o que ocorre com a forma de onda. Então vemos que instantaneamente a forma de onda volta a operar como nós desejávamos.